Olá, aqui é Silvana Ferreira da Self Treinamentos. Estou trazendo para você o passo a passo do imposto de renda retido na fonte com a tabela atualizada de fevereiro de 2024. Então, assim ficou a tabela, né? A gente estava esperando já há bastante tempo uma atualização. Então, nós temos aqui a nova tabela do imposto de renda, onde o 2.259,20 ficou como a base aí para a isenção. Então, vamos ver um passo a passo para a gente entender melhor sobre isso. Porque quando a gente fala em base de cálculo, a gente não está falando exatamente da remuneração da pessoa. A gente está falando da base de cálculo, que tem um passo a passo que a gente precisa fazer para chegar nesse passo a passo, ok? Só para relembrar aqui, né, a tabela do INSS de 2024, que saiu em janeiro, é essa daqui, né, baseada no salário mínimo de 2024, ok? Passo a passo do imposto de renda, que é tão importante para a gente explicar para o colaborador, para a gente conferir na folha de pagamento, é esse daqui. Então, primeiro eu considero a remuneração, depois no valor do INSS, no valor dos dependentes, que continua sendo o mesmo, né, na nova tabela, e daí então eu aplico a tabela mente dita, tá bom? E aí, nesse resultado, eu vou aplicar a dedução aí do imposto de renda. Chegarei ao valor a descontar aí que a empresa vai recolher em DARF, né, para a Receita Federal. Então, considerando aqui, vamos fazer um exemplo, né, de um colaborador aí com uma remuneração que, reduzindo o INSS, ela ficou em R$ 1.500. Então, nós vamos localizar aí na tabela qual alíquota irá se enquadrar. Qual alíquota será? Então, se até R$ 2.259,20 é isento de imposto de renda retido na fonte, então, de base aqui, nós já sabemos, então, que não será descontado valor algum de imposto de renda. Ok? Então, nesse caso, ele está isento. Vamos fazer aqui um outro exemplo, né? Uma remuneração de R$ 2.920. O INSS descontado foi de R$ 249,22. Então, a gente tem um vídeo, né, só falando sobre esse desconto do INSS. Então, fazendo esse passo a passo aí do INSS. Então, o que nós sabemos que nós vamos pegar a remuneração, aplicar a tabela do INSS e aplicar a dedução. Nesse caso, então, ficou R$ 249,22. Então, primeiro passo, pego a remuneração, certo? Tudo que ele teve de salário, comissão, horas extras, DSR, né? Todos os créditos que ele teve que são tributáveis, certo? E já diminuo, então, esse valor do INSS. Então, cheguei aqui no valor de R$ 2.670,78. Nesse caso nosso aqui, ele não tem dependentes. Se ele tivesse dependentes, dedução aí para fazer, tá? Então, a partir desse valor de R$ 2.670,78, eu vou então aplicar a tabela do imposto de renda. Então, continuando aqui, eu vou ver aonde que fica esse valor de R$ 2.670,78. Ele ficou na faixa dos 7,5%. Então, seguindo o nosso passo a passo, eu vou aplicar a tabela. Quando eu falo aplicar a tabela, eu vou multiplicar pelo percentual. Cheguei no valor de R$ 200,31. A partir desse valor de R$ 200,31, eu vou aplicar, então, o desconto ou a dedução da tabela, que é 16944. Então, a tabela de fevereiro de 2024 é essa que nós estamos apresentando aqui. Passando desse momento, então, eu chego no valor que eu realmente vou efetivamente descontar em folha de pagamento, que são R$ 30,87. Então, este será o valor do imposto de renda a ser descontado em folha. Resumindo aqui o exemplo 2, né?
Nós temos, então, a remuneração de 2.920, o INSS de 249,22 e o imposto de renda de R$ 30,87. Então, como é importante a gente conhecer esse passo a passo para explicar para o colaborador, para conferir a folha de pagamento e assim a gente ter esse diferencial aí no nosso trabalho. Como departamento pessoal, como recursos humanos, a gente compreender como foi realizado esse desconto. Considera a remuneração, diminua o valor do INSS, diminua o valor dos dependentes, que continua o mesmo, que é da tabela anterior, que é R$ 189,59 por dependente. Aí eu aplico a alíquota e diminuo o valor da dedução, certo? Então, a minha sugestão é que você faça com outros valores, né? Que você pode mandar para a gente também aí nos comentários, certo? E também você faça esse passo a passo, aí dando pause, fazendo com a sua calculadora, certo? E na descrição do vídeo, eu coloquei ali o link para você baixar as suas tabelas práticas, que é uma tabela bem completa, com a tabela do INSS, imposto de renda, salário família e outros lembretes importantes aí que você precisa utilizar na sua rotina de departamento pessoal. Tá? Porque a gente quer colaborar aí com você. E também aí na descrição você vai encontrar os nossos cursos, os nossos serviços, para você saber um pouco mais sobre a self-treinamento, se você ainda não conhece. Tá bem? Então, seja bem-vindo, conte com a gente. Vamos lá, bom estudo!